Muita gente já ouviu falar de ouvido absoluto e ouvido relativo, tá? Então esse conceito é bem importante agora para a gente começar a treinar essa percepção para tirar músicas de ouvido, tá? Então a diferença entre ouvido absoluto e ouvido relativo é a seguinte: o ouvido absoluto, um músico que tem ouvido absoluto, por exemplo, ele consegue identificar a nota que está sendo tocada. Então, por exemplo, se um instrumento tocou a nota Dó, ele ouve e consegue ouvir, ó, essa aqui é uma nota Dó. Tá? Então, e o cara lá tocou uma nota Sol, e o cara ouve e, essa aqui é uma nota Sol, tá? Então, o ouvido absoluto, ele é muito mais difícil de ter, tá? É uma coisa assim que às vezes o cara já tem uma grande facilidade para isso ou não, é meio de berço assim, tem muito estudo sobre isso, não é nada muito comprovado sobre o ouvido absoluto. O que é comprovado é que muito pouca gente tem, sabe? Menos de 1% da população tem ouvido absoluto, consegue identificar uma nota assim. Eu não tenho ouvido absoluto e muito músico bom não tem ouvido absoluto, tá? E você vai ver que o ouvido absoluto ele não é muito... não precisa ter ouvido absoluto para a gente conseguir tirar uma música. Então não vai funcionar dessa maneira. A gente ouve aquele acorde, tá tocando um Sol, tá tocando um Ré menor, tá tocando, né? Não é assim. Tá? Enquanto isso, né, dessa história do ouvido absoluto, a gente também tem o ouvido relativo. E o que é o ouvido relativo? O ouvido relativo é você conseguir perceber a relação entre as notas que estão tocando dentro da música. Tá? Então, funciona mais ou menos assim. É isso o ouvido relativo que a gente vai trabalhar nesse curso de percepção. Tá? Você, por exemplo, tem 8 notas na escala musical, na escala de Dó, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Eu não consigo dizer, e qualquer escala tem 8 notas, né? Então eu não consigo dizer exatamente se aquela nota lá que está tocando num solo ou num acorde, por exemplo, se aquela nota é um Dó ou um Ré ou Mi. Só que eu sei que eu consigo perceber através dos nossos estudos de percepção, consigo perceber que aquela nota que está sendo tocada é, por exemplo, a terceira nota da escala. E aquela outra nota é a quinta nota da escala. Aí se eu ver qual escala que eu tô, por exemplo, tô na escala de Dó, então a terceira nota é Dó, Ré, Mi, né? E a quinta nota é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Então eu saberia por tabela ali que aquela música tocou as notas Mi e Sol, por exemplo, tá? Então você não estuda qual nota que é, mas você estuda a relação das notas, a relação daquela nota em relação às outras notas. É por isso que é importante, por exemplo, o tom. Quando a gente vê uma música que está escrito tom, o tom é Dó maior. Então isso facilita muito. O tom é Dó maior e eu estou ouvindo que essa nota é a quarta nota da escala. Então Dó, Ré, Mi, Fá. Então aquela nota é um Fá. Então é assim que a gente vai trabalhar. É muito mais fácil treinar o ouvido relativo, tá? E ao contrário do ouvido absoluto, que você já tem que meio que nascer com a predisposição para conseguir ter esse ouvido absoluto, o ouvido relativo, não. O ouvido relativo qualquer pessoa pode aprender, pode desenvolver. Tá? Então esse é um conceito básico e é isso que faz com que o curso de percepção funcione para todo mundo. É essa ideia de que o ouvido relativo pode ser usado, né, pode ser usado em qualquer situação, em qualquer tipo de música e tudo mais, e ele sempre pode ser estudado e pode ser desenvolvido, tá? E muitas vezes, no fim das contas, na parte prática, o ouvido relativo é até mais útil que o ouvido absoluto, porque quando a gente vai tocar uma música, geralmente a gente já sabe o tom da música, às vezes o tom é o que precisa para a gente trabalhar o ouvido relativo, daí não precisa saber que nota, no violão, na guitarra principalmente, muitas vezes você não trabalha com a nota em si, é até difícil de achar o nome da nota no braço e tudo mais, tá? É muito mais fácil você perceber a relação daquelas notas em relação ao tom, se é a primeira, a quarta, a quinta, a sétima nota da escala, o acorde e tudo mais, tá? Então, esse é o conceito básico. Ouvido absoluto, você identifica qualquer nota, tá? Só que você não identifica a relação. E muito pouca gente tem ouvido absoluto. Ao contrário, o ouvido relativo, você trabalha com as relações. Todo mundo pode desenvolver o ouvido relativo e como ele é muito mais usado, a gente acaba trabalhando todas as músicas em relação à questão do ouvido relativo. Então a gente fala dos tons, então todo músico, né, quando o músico profissional às vezes vai tocar uma música, que tom que tá no tom de Ré maior, então ele já sabe tocar aquela música. E ele não está usando o ouvido absoluto, está usando o ouvido relativo, tá? Que são a relação entre as notas.